barulhão. Então, acho que somos apenas nós. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo para esse canal. E eu queria fazer as apresentações, né? Meu nome é Monique, eu sou enfermeira, consultora em aleitamento materno, consultora de cuidado com recém-nascido, mas não é só isso. Hoje eu vim contar para vocês a história por detrás da história. A história por detrás da enfermeira. Então, para que vocês me conheçam e saibam quem eu realmente sou e quais os motivos me trouxeram até aqui. Vocês já sabem que eu sou enfermeira, né? Meu nome é Monique, muito prazer. Antes de ser enfermeira, eu já tinha uma vida, obviamente, e a minha vida não é resumida da minha profissão. Mas a minha história já começou há muito tempo atrás. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, morei lá até os 12 anos de idade. Depois eu me mudei com a minha família para o Espírito Santo. Nós vivemos lá mais alguns anos, depois nós mudamos para Minas, depois eu voltei para o Rio de Janeiro, foi aí que começou minha vida acadêmica. Eu voltei para o Rio com 17 anos e eu morei lá durante alguns anos porque eu fui fazer faculdade. E diferente do que as pessoas imaginam, eu nunca tive dúvida em relação a que tipo de profissão escolher. Eu sabia que eu queria ser enfermeira. E eu não escolhi ser enfermeira porque eu não tinha condições financeiras de fazer medicina. Realmente eu não tinha condições, mas medicina não era a minha primeira escolha de profissão. Eu sempre quis ser enfermeira. Eu tive algumas inspirações na minha vida. E uma das pessoas que me inspiraram muito a ser enfermeira é uma enfermeira chamada Gisele. Ela é uma amiga hoje, muito amiga assim da minha família, mas quando eu a conheci, ela havia acabado de se formar. Ela também era do Rio e ela conseguiu um emprego na cidade onde eu morava. Eu morei numa cidadezinha pequena chamada Poté, em Minas Gerais. E o primeiro emprego da Gisele foi nessa cidade. E quando eu a conheci, ela tinha acabado de se formar, mas a Gisele era uma menina muito sonhadora, muito disposta. E ela me inspirou muito profissionalmente também. E quando eu a conheci, eu estava ali ainda no primeiro ano do ensino médio. E escolhi, como eu já era algo que eu desejava, eu um dia fui com a minha família para o Rio de Janeiro para passear, para passar férias, né? Eu sempre ia para lá com os meus pais, porque os meus avós, os meus tios, todos moram no Rio, os meus primos, toda a minha família é de lá. E eu fui para lá um dia com eles e eu me lembro que um certo dia, já era assim o último dia que eu tava no Rio, eu iria embora no dia seguinte. Eu tava passando com meu pai em frente a uma universidade e nós resolvemos entrar, assim, nós estávamos passando e a gente resolveu entrar. E quando nós entramos, o meu pai foi perguntar quanto custava o valor da mensalidade. E ele perguntou de um determinado curso e ele saiu dessa sala e eu entrei e falei assim, eu vou perguntar quanto que custa a mensalidade para enfermagem. Aí eu entrei e perguntei o valor e a atendente virou para mim e falou assim, inclusive, amanhã vai ter vestibular. Amanhã não, dali 2 dias. Daqui 2 dias vai ter o vestibular, se eu não me engano era uma quinta-feira e o vestibular seria num sábado. E eu fui. Falei assim, nossa, sério? Ela só você fazer inscrição pelo site, me explicou como fazia. Aí eu saí de lá e falei pro meu pai, o curso de enfermagem tá com mensalidade de valor X, e contei pra ele. Falei, inclusive no sábado vai ter um vestibular. Ele foi e falou, tá, fomos embora, continuamos fazendo o que a gente estava fazendo, voltei pra casa da minha avó. Ele falou assim, então, você vai fazer a inscrição? Vai fazer o vestibular? Falei, tá, vou fazer o vestibular. Fiz a inscrição, daí 2 dias eu fui fazer o vestibular. Gente, eu não tinha me preparado, eu não tinha estudado, eu nem tava na minha cabeça, nem nos meus planos em fazer vestibular, nem nada disso. Não naquele momento, porque eu sempre fui uma pessoa muito organizada, eu sempre gostei de planejar as coisas com muita antecedência. Então, na minha cabeça, eu tinha acabado de terminar o ensino médio. Na minha cabeça, eu iria parar, tentar me preparar mais, assim, porque eu fiz todo o meu ensino médio numa escola pública.
Na verdade, parte do meu ensino fundamental até o final do meu ensino médio, eu estudei tudo em escola pública. E a gente sabe que no Brasil, e dependendo da cidade onde a gente mora, o ensino da escola pública não é o melhor ensino. Infelizmente, a gente não tem condições igualitárias de ensino em todo o país. Mas eu fui e estudei, assim, que dava para estudar, e fui fazer o vestibular. Fiz a prova no final de semana. No dia seguinte eu fui embora para minha cidade novamente, para minha cidade de Minas. E quando foi numa segunda-feira, saiu o resultado da prova. E eu tinha passado em 5º lugar. E eu lembro que eu virei pro meu pai e falei assim: pai, eu passei. Aí ele foi, olhou pra mim e pensou assim: se você passou, então acho que você vai, né? Falei: acho que eu vou. E fui. A minha vida mudou em uma semana. Foi uma semana, assim, de uma mudança completamente radical. Eu morava numa cidade que tinha aproximadamente 15 mil habitantes, e voltar para o Rio era algo surreal naquele momento. E ainda mais diante de todas as circunstâncias. A gente não tinha condição financeira de custear tudo que eu tinha que fazer morando lá. Mas eu tinha passado, era uma oportunidade, e os meus pais me apoiaram. E uma semana depois eu estava voltando para o Rio. Fui morar inicialmente com a minha avó. E aí comecei a faculdade. Eu me lembro, gente, que a primeira vez que eu entrei na faculdade foi a melhor sensação do mundo, assim. Porque eu sempre sonhei em fazer faculdade. Era um dos grandes sonhos da minha vida. Era me formar. E meu pai e a minha mãe sempre me influenciaram muito em relação a isso, porque os meus pais não tiveram condições de estudar. Então, o sonho da vida deles também era que eu estudasse, que meu irmão estudasse. Eu tenho um irmão mais novo do que eu. E quando eu pisei na faculdade pela primeira vez, acho que é uma sensação que eu nunca vou me esquecer. Eu tava subindo as escadas e eu tava indo em direção à sala, e eu pensei comigo, falei: nossa, eu não acredito. Eu consegui. E eu lembro que a gente não tinha condições financeiras de arcar com tudo. Na época nós tínhamos uma casa e os meus pais venderam essa casa por um valor que não era um valor muito alto, e parte do valor dessa casa foi para ajudar a pagar as mensalidades da faculdade. Depois de um determinado tempo, esse valor, né, que a gente estava recebendo por essa casa acabou, porque não era um valor muito alto. O dinheiro já não tinha mais de onde surgir. Vou dar uma pausa pro sino parar de tocar. E aí, esse dinheiro, porque era uma parcela, né? Era um dinheiro de um parcelamento, e esse parcelamento pagava a mensalidade da faculdade, e eu morava com os meus avós, né? Porque o meu avô ainda era vivo, meu avô Mário, e com a Lorena, minha tia. E aí, esse dinheiro acabou e as coisas começaram a apertar, os meus pais se apertavam para poder pagar. E eu me lembro que eu fui pro Rio com 17, perto de completar 18. Eu ainda não tinha tido experiência, assim, de trabalhar fora. Então lá que tudo começou, assim, sabe? Que tudo surgiu. E aí eu sou evangélica, sou cristã, e eu ia numa igreja que ficava em um outro bairro, lá do Rio. Então todo final de semana eu ia pra casa desses conhecidos do meu pai e ficava lá pra ir à igreja. Enfim, eu tinha os meus compromissos, né? E nesse meio tempo eu conheci um contador que se chamava Fernando. E ele conseguiu uma vaga pra mim num bairro bem próximo, assim, da faculdade onde eu estudava. E o emprego era em uma padaria, eu me lembro bem. E aí eu tive que trocar de turno, porque na instituição onde eu estudava tinha como estudar os 3 horários, né? De manhã, de tarde ou à noite. E eu comecei inicialmente estudando à noite, e depois eu passei para a tarde, continuei estudando à tarde. E através do Fernando eu consegui esse emprego na padaria. E eu me recordo dele ter me ajudado, porque era alguém conhecido dele. Na verdade era um cliente dele. E esse cliente dele conseguiu, né? Tinha uma vaga na padaria dele e me contratou. E eu fui trabalhar nessa padaria. Quando eu comecei a trabalhar na padaria, eu entrava na faculdade 1 da tarde. Mas eu trabalhava até 1h30.
E eu entrava às 5 horas da manhã. Então, da minha casa, né, até o meu trabalho, eu não era tão distante, mas eu tinha que acordar muito cedo por conta de condução. Então, eu acordava todo dia 4 horas da manhã, saía de casa. Minha avó sempre me ajudava muito. Eu me lembro que a minha avó levantava junto comigo para fazer marmita para mim. E ela levantava comigo e eu acordava esse horário aí de 4 e pouca da manhã. Levantava, me arrumava, pegava as minhas coisas e ia pro trabalho, porque eu abria a padaria. E eu fiquei lá, né, trabalhando durante esse tempo, e eu saía 1h30 do trabalho e entrava 1 hora na faculdade, ou seja, eu chegava atrasada todos os dias, mas o pessoal era muito compreensível, porque todo mundo trabalhava, todo mundo estava correndo atrás, era difícil para todo mundo, então todo mundo era bem compreensível. Então eu saía do trabalho e ia direto para a faculdade, eu ficava na faculdade até 6 horas da tarde. E todas as faculdades, quem é estudante, né, de universidade sabe que trabalho todo dia, coisa para estudar todo dia, muita coisa pra gente fazer, muita coisa para se dedicar. Então eu só saía da faculdade à noite, porque eu aproveitava o horário depois das aulas para estudar, para fazer trabalho e etc. Então eu saía da faculdade por volta aí de 8 horas da noite ou 9 horas da noite, tinha dia. Eu saía, ia para casa, era o tempo de tomar banho, comer, dormir, para no dia seguinte eu ir novamente. Tirando os finais de semana, assim, tirando o domingo, que eu trabalhava até meio-dia, eu só tinha direito a uma folga por semana. Então, eu saía um pouco mais cedo no domingo, ia para os meus compromissos e fiquei assim durante um tempo. Passou pouquíssimo tempo, eu fui mandada embora dessa padaria. E aí eu consegui emprego em outro lugar. Eu comecei a trabalhar em uma papelaria com xerox também, né? Era uma xerocadora. E fiquei durante um tempo trabalhando, só que era assim, eu trabalhava em um bairro e eu estudava em outro bairro. Então eu tive que trocar o meu horário na faculdade novamente. Tirei do período da tarde, voltei pro período da noite e saía do meu trabalho e ia direto para a faculdade. Também chegava atrasado, porque era basicamente 1 hora e meia de viagem do meu trabalho até eu chegar na faculdade. Então fiquei mais um tempo assim. Isso tudo para conseguir ajudar os meus pais a pagar a faculdade, a ter condições de custear a faculdade. Os meus avós me ajudaram muito, assim, sabe? Muito, muito. Eu lembro que o meu avô me incentivava demais a estudar. Acho que uma das maiores qualidades dele é que ele era um grande incentivador. Meu, assim, sabe? Em relação ao estudo e na família, naquela época que eu comecei a estudar, eu fui a primeira neta, eu fui a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior. Depois veio meu primo, o Felipe, que por sinal é muito meu amigo também. Mas antes dele, assim, somente eu. Então, era, sabe, uma questão de família, era uma questão de orgulho, de poder incentivar alguém da família a estudar, já que nem todo mundo teve essa chance, essa oportunidade. E eu consegui esse outro emprego e e ficava pesado, sabe? Porque eu tinha que levantar cedo, ir pro trabalho e voltar direto para a faculdade, enfim, fazia essa baldeação. Quem mora em cidade grande sabe que passa por isso o tempo inteiro. Na cidade de interior a gente não tem tanto dessas coisas, né? Mas eu me lembro que assim que eu comecei a fazer faculdade, as pessoas me perguntavam no que eu gostaria de trabalhar quando me formasse. E o desejo, meu maior sonho quanto universitária era me tornar professora universitária. Eu sempre dizia isso, que eu queria muito trabalhar na assistência, mas que se eu tivesse chance, assim, oportunidade, eu gostaria de ser professora universitária. Eu sempre falei isso. Passou mais um tempo, eu saí desse emprego que eu tava, e aí o Fernando, o contador que me arrumou um emprego na padaria, me contratou para trabalhar com ele. A partir daí eu me mudei de bairro, eu saí da casa da minha avó e fui morar na casa de uns amigos conhecidos do meu pai, também meus conhecidos. Ficava próximo da igreja que eu ia, e ficava próximo aonde eu iria trabalhar. A partir daí eu mudei para Campo Grande, que foi o último bairro que eu morei no Rio. Automaticamente eu tive que trancar a faculdade e transferir ela para outro lugar. E aí eu transferi para Campo Grande, que foi para onde eu me mudei. E foi, assim, um tempo muito bom. Eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, trabalhei lá durante um bom tempo.
E eu me lembro que lá a gente recebia era um pagamento quinzenal, e eu nem recebia o salário todo, porque a metade do meu salário era para pagar a mensalidade da faculdade. Então eu pagava a faculdade e vivia com o restante, assim, com os meus pais ajudando, as pessoas me incentivando e tudo mais. Fiquei um bom tempo, e o tempo que eu trabalhei na contabilidade foi um tempo muito bom para mim. Engraçado, porque eu fazia enfermagem, mas eu trabalhava na contabilidade com o Fernando. E o Fernando foi muito mais do que um patrão. Ele foi um amigo, ele me incentivava muito a estudar, ele me ajudava muito. Tudo assim que eu precisava fazer, se eu precisasse de sair, se eu precisasse de viajar, porque nesse tempo eu mudei, mas os meus pais não se mudaram. Então, de onde eu morava para onde os meus pais moravam, davam 12 horas de viagem. Então, eu não podia ver os meus pais com frequência, eu não tinha como ir na minha casa sempre. Nós já chegamos a ficar aí 6 meses sem conseguir se ver, porque não tinha como, não tinha dinheiro, era muito difícil, assim. O Fernando me incentivava demais, sabe? Quando eu precisava de sair, quando eu precisava de viajar, ele sempre me liberava, sabe? Me ajudava. Então, o Fernando foi não só um patrão, ele foi, sabe, um parente muito próximo meu. Não vou nem compará-lo como um pai, mas como alguém que me incentivou muito, 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 muito. E a partir daí a minha vida foi começando a dar foi começando a ter um destino, foi começando a ter um rumo, profissionalmente falando, sabe? De forma pessoal era muito difícil, é muito difícil viver longe de casa. Eu me sentia muito sozinha, eu sentia muita falta da minha família, muita mesmo. E aconteceram muitas coisas, nós tivemos muitos altos e baixos, muitos problemas. E nesse meio tempo, o escritório do Fernando entrou numa crise financeira muito grande. Muito grande. E eu me lembro que nós trabalhávamos em 3 funcionários e ele precisava demitir alguém. E ele foi ele escolheu me demitir. Eu me recordo que no dia que ele foi dar minha carta de demissão, porque todos nós 3 sabíamos do que estava acontecendo, ele chorava como uma criança. E ele falou assim: Monique, eu só tô te demitindo porque de todo mundo você é quem mais precisa correr atrás de um outro emprego. Porque senão, como é que você vai continuar estudando? Senão, o que vai acontecer? E se eu não tiver condições de continuar pagando você? Porque esse era a maior preocupação dele. A situação dele estava tão complicada que ele teria um tempo que ficar sem pagar alguns funcionários. E eu não podia ficar sem receber pagamento porque eu tinha que pagar a faculdade. Então, assim, foi um dia muito triste pra gente, porque ele chorava muito, eu chorava muito também, porque eu gostava muito de trabalhar com eles. E aí eu fui mandada embora. Nesse meio tempo que eu fui mandada embora, algumas outras coisas aconteceram e os meus pais tiveram que se mudar novamente. Meus pais mudaram novamente para o Espírito Santo e aí eu precisei trancar a faculdade. Tranquei a faculdade, voltei para o Espírito Santo e voltei para casa dos meus pais. Muito triste, muito frustrada, assim. Mas eu sempre tinha na cabeça, se eu comecei, eu preciso terminar. Eu tenho isso, sabe, como um meta da minha vida. Eu não gosto de coisas que ficam pela metade. Eu não gosto de assuntos mal resolvidos. Eu não gosto de coisas que não têm um fim. Eu gosto de começar, mas eu gosto de terminar. Então, quando eu tranquei a faculdade, eu coloquei aquilo na minha cabeça. Falei, gente, eu preciso concluir. Só que eu me mudei para uma cidade pequena, para uma cidade interior. Eu voltei para Conceição da Barra, que foi uma cidade que eu já havia morado há um tempo atrás. E os meus pais também mudaram para lá. E nós estávamos passando uma situação muito difícil na nossa vida, assim, na nossa família. A gente estava passando por uma situação bem, bem complicada. Eu mantive a faculdade trancada. Nas cidades vizinhas onde eu morava não tinha faculdade que tivesse curso de enfermagem. Eu fiquei aí 1 ano com a faculdade trancada, emendamos mais 1 ano. No fim das contas eu fiquei 2 anos com a faculdade trancada. Trabalhei em algumas coisas, mas o meu
intuito, assim, meu objetivo era voltar para a faculdade. 2 anos depois, eu me lembro que eu comecei a procurar cursos de enfermagem. Tentei uma prova para federal, mas não consegui passar. Depois de um tempo, eu encontrei uma faculdade que chama Multivix, hoje em dia, que ficava numa cidade bem distante da minha cidade. E lá eles tinham 2 turmas de curso de enfermagem. E agora meu cachorro resolveu latir. Eles tinham 2 turmas de curso de enfermagem. E uma turma estava no 4º período. E eu tinha trancado a faculdade no 5º período. Eu já estava indo para o 5º período. E aí eu fui pedir minha transferência. E aí eu tive uma outra situação. Eu tinha que fazer um malabarismo para conseguir chegar nessa cidade. Porque uma das coisas mais complicadas em cidade pequena é transporte. Quem mora em cidade grande nem sabe o que é isso, gente. Porque na cidade grande tem ônibus o tempo inteiro, tem ônibus, tem metrô, tem trem, tem van. Tem enormes possibilidades da gente conseguir se locomover. Em cidade pequena não é assim. Primeiro porque dentro da cidade pequena a gente se locomove ali dentro, andando, de bicicleta. É tudo muito mais fácil. Mas para você ir de uma cidade para outra, os ônibus têm horários, eles não passam toda hora, passa de hora em hora, às vezes de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas. E não existia ônibus direto para essa cidade. Eu morava em Conceição da Barra. E a cidade onde eu iria estudar era em Nova Venécia. Então era uma distância enorme. E aí eu comecei a estudar várias possibilidades. Eu sou muito objetiva. E eu sempre busco muitas soluções para as coisas assim que eu tô fazendo. Eu gosto de ter muita objetividade. E eu fiquei pensando como que eu vou fazer para conseguir sair de Conceição da Barra e ir para Nova Venécia e estudar todos os dias. Eu estava trabalhando nessa época, eu trabalhava numa autoescola e eu soube que havia uma menina nessa mesma cidade que eu morava que também estava estudando em Nova Venécia, que ela tinha trancado a faculdade, estava destrancando naquele período e precisava de ir. E logo em seguida eu conheci uma outra menina que tinha voltado para Conceição da Barra e iria começar a estudar em Nova Venécia. Então, nós já éramos em 3. E aí, o que a gente fez? Nós tínhamos que ir de carro até a cidade vizinha. E na cidade vizinha, nós tínhamos que pegar um ônibus para ir para essa cidade estudar. Depois a gente voltava de ônibus, pegava o carro, deixava lá o carro estacionado, ou alguém iria buscar a gente e voltávamos para nossa cidade. E fizemos assim durante todo o resto de ano, né? Meus 3 últimos anos de faculdade foi basicamente assim. Eu peguei outras mudanças, eu peguei mudança de grade. Quando eu entrei para estudar, o curso de enfermagem era feito em 4 anos. Quando eu destranquei a faculdade, o curso de enfermagem já tinha uma grade de 5 anos. Então, as coisas, assim, foram mudanças muito bruscas, né? O tempo que eu voltei em um período de faculdade, coisas que transfere de uma faculdade para outra, tinha disciplina para pagar e todos esses encalços. Mas nosso maior malabarismo era conseguir sair da nossa cidade. Então, eu saía de casa 4h30 da tarde, todos os dias. Eu trabalhava, então eu entrei em acordo com a minha patroa para eu conseguir sair mais cedo. Aí eu fazia um acordo para eu poder fazer um menor horário de almoço para conseguir sair meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo, para eu ir em casa, tomar banho, trocar de roupa, pegar o carro, buscar as meninas e ir. Só que tinha um impasse. Assim que eu voltei a estudar, eu não tinha carteira de motorista e eu trabalhava numa autoescola. Então, meu pensamento foi, vou começar a tirar carteira para que eu possa dirigir e ir para a faculdade. E assim eu fiz. Tirei habilitação nesse lugar onde eu trabalhava. Nos primeiros meses, assim, que eu não tinha carteira, o meu pai levava e a gente revezava. Cada semana o pai de uma de nós 3 levava a gente. E combinamos assim até o final da faculdade. Então toda semana era a responsabilidade de um dos pais de nos levar e de nos buscar até a cidade vizinha. E depois de um tempo eu tirei habilitação para suprir essa demanda, porque senão a gente gastaria o dobro de gasolina e era um dinheiro que também não tinha.
Então a gente precisava de economizar dinheiro de toda forma. E aí começamos assim. E existiam dias que estudantes de enfermagem sabem disso muito bem. Cursos da área da saúde têm uma grade de estágio muito grande, muito extensa. Então, depois que eu voltei a estudar, eu comecei também a fazer estágios, que não é tido como estágio no início, a gente chama de prática clínica. E aí, todas as vezes que eu tinha que fazer estágio, eu tinha que ficar na cidade. Só que eu era recém-chegada na faculdade, não conhecia muita gente. E diferente do Rio, aqui no Espírito Santo eu encontrei muitas dificuldades em relação à interação. As pessoas não são tão abertas assim, sabe? Elas levam um certo tempo. Só que eu não tinha esse tempo, eu já estava estudando. E existiam dias que a gente precisava pedir para ficar na casa dos colegas. Às vezes eles não permitiam. Já existiu situação de eu ter que ir fazer estágio, e ir para a cidade, já ir de mochila e tudo mais. E chegar lá, a pessoa que disse que ia dar abrigo para mim e para uma outra amiga minha, que a gente sempre ficava junto, eu e a Bruna. Voltou para a cidade dela no dia e falou assim, eu não tô aí, eu não vou estar aí hoje. E a gente não tem onde dormir. E ter que se virar ali para conseguir uma casa de última hora de alguém conhecido. E foram momentos bem turbulentos na faculdade, sabe? Não foi uma fase fácil, nem um pouco. Muito pelo contrário, foi muito suado, assim. Foi muito difícil. Eu me lembro que eu tinha amigas de faculdade no Rio, né? As pessoas com quem eu iniciei a faculdade. Nós tínhamos um sonho de, quando se formar, fazer um cruzeiro de comemoração, não fazer festa. Mas, como eu precisei trancar a faculdade e me mudar novamente, isso meio que ficou adiado, sabe? E quando eu cheguei em Nova Venécia, era uma realidade completamente diferente da realidade de vida que eu tinha. Tudo completamente diferente, né? Eu já vinha de 2 anos de faculdade trancada, era um recomeço, mas eu tinha um objetivo na minha mente. Eu comecei, eu tenho que ir até o final. Então, assim, os meus pais me apoiaram muito, mas eu quis mais do que qualquer um. Eu quis mais do que qualquer pessoa. Eu passei por cima de muita coisa. Eu engoli muita coisa. Porque eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta. E eu queria ir até o fim, eu queria ir até o final, sabe? Eu me lembro que passamos, né, todo esse período de pega carona, consegue carro, vai para uma cidade. Às vezes a gente saía um pouco atrasado ou acontecia alguma coisa na estrada, porque era pela BR que a gente ia, era na BR-101. Se tinha se tinha uma revolta, uma revolução, se alguém fechava a pista, tudo isso implicava, tudo isso atrapalhava a gente chegar no nosso destino. E a gente ligava pro pessoal do ônibus, pedia para esperar, para segurar o ônibus, que a gente estava chegando, sabe? Todas essas coisas assim. Eu me lembro que no último ano de faculdade, eu não tinha possibilidade mais de ficar indo e voltando. Eu tinha que morar em Nova Venécia, porque o último ano da faculdade de enfermagem é só estágio. Nós tínhamos algumas matérias à noite, mas a gente tinha estágio basicamente todos os dias, ou 3 vezes por semana, enfim. Então eu tinha que ficar um período lá. E eu me lembro que eu e a Bruna era essa minha colega de cidade, e ela foi minha companheira assim durante toda essa jornada. Nós conseguimos juntamos com outras 2 colegas da nossa turma e nós resolvemos alugar uma casa. E ficava um aluguel assim bem baratinho, sabe? Algo que todo mundo podia pagar. Era uma casa, não era bonita, nem grande, nem nada disso, mas era uma casa que dava pra gente ficar. E aí a Bruna também passava por muitas dificuldades financeiras e a gente apertando daqui e dali, vamos ficar nessa casa juntamente com essas colegas de trabalho, de faculdade. E eu me lembro que eu ia muito para uma cidade chamada Barra de São Francisco, nesse meu último ano de faculdade. Eu estava passando por uma transição pessoal muito grande. Então, não era só a transição da faculdade, eu tinha que lidar com as minhas emoções e eu estava vivendo um período difícil naquela época, ou fase, viu? Mas eu ia muito para Barra de São Francisco também,
Porque lá eu tinha amigos, pessoas que me ajudavam muito, então eu sempre ia pra lá. E eu me lembro que cada um de nós que morávamos nessa cidade, nós éramos de cidades diferentes. Então, todo mundo só ficava lá o período que tinha que fazer estágio, final de semana todo mundo ia pra sua casa. E a Bruna, eu lembro que a Bruna teve como se fala? Ela teve uma desavença com uma das meninas da casa. Pra resumir a história, eu era muito próxima da Bruna e nós fomos expulsas. Resumidamente, nós fomos expulsas da república que a gente morava. Para ser mais gentil, nós fomos convidadas a nos retirar. Mas era um convite do tipo, ou vocês saem, ou nós iremos arrumar uma outra casa pra morar e vocês terão que ficar aqui. E foi uma situação muito chata e muito cruel, pra ser bem sincera. Muito cruel mesmo. E eu tenho muita fé, gente. Eu tenho muita fé em Deus, assim. Eu acredito muito, sabe? Eu aprendi desde muito nova a ter fé. E eu vi Deus suprindo todas as necessidades da minha casa. Eu vi Deus suprindo todas as necessidades da minha família, sabe? Em momentos que a gente não tinha o que comer, em momentos que a gente não tinha comida na despensa, Deus, ele sempre providenciou tudo pra nós. Tudo, nós nunca passamos fome. Não, isso não. Mas nós já vivemos muitos perrengues, sabe? E nesse meio tempo, assim, eu me lembro que o meu pai conta uma história na igreja sempre. Tem tempo até que ele não conta essa história. Mas ele conta a história do dia que eu ganhei a cesta básica no sorteio. E o dia que eu ganhei uma cesta básica no sorteio, eu era criança, nós não tínhamos o que comer. Naquele dia a gente não tinha o que comer. E a minha mãe estava muito desesperada e eu saí pra ir num sorteio. Eu sempre fui muito ligada ao sorteio, eu sempre ganhei muitas coisinhas de sorteio. Deus sempre esteve comigo, gente, desde nova. E aí eu fui pra esse sorteio e eu, sinceramente, eu nem sabia que o sorteio iria sortear uma cesta básica. Mas, como eu gostava de sorteio, eu fui, peguei os cupomzinhos e fui. E chegando lá eu ganhei uma cesta básica. Mas hoje eu sei, entendo que era uma provisão de Deus, sabe? Foi uma provisão de Deus pra minha casa, porque a gente não tinha o que comer. Quando a gente foi expulsa, assim, e eu me lembro que eu perguntei, assim, pras meninas, gente, mas por que esse pedido? Elas fizeram o convite de retirada, a gente estava perto de entrar de férias. Ela falou assim, então vocês aproveitam que a gente vai entrar de férias e vocês têm até a volta pra resolverem, pra conseguirem outro lugar pra vocês morarem. E eu me lembro que eu me senti muito mal naquele dia, sabe? Eu me senti muito mal. Eu me senti humilhada, mas eu me senti rejeitada, sabe? Pagando por uma coisa que de fato eu não tinha feito. E eu fui orar. Eu fui pra casa e eu fui orar, sabe? E eu falei pra Deus, falei, Deus, você sabe que eu não tenho condições de pagar uma casa. Como que eu vou pagar uma casa? Pra ficar assim, eu não tenho onde ficar. E naquela altura do campeonato, 90% da minha turma morava fora da cidade. Então, todo mundo já tinha se arrumado, sabe? Já tava todo mundo morando nos seus respectivos lugares. Eu não tinha como entrar numa outra casa. E aí eu fui orar. Eu fui pra casa e eu fui orar, falei com os meus pais. Eu tava muito triste, assim, muito chateada. E eu fui orar. Falei com Deus, falei que eu não tinha, falei, Deus, eu não tenho condições, a minha família não tem condições de pagar uma casa pra eu morar. E eu me lembro que eu fui pra Barra de São Francisco. E eu saí com alguns amigos nesse dia, e um dos meus amigos, que se chama Thiago, ele falou, nossa, você tá ficando em Nova Venécia, os meus pais moram lá. Eu falei, eu lembro que você falou isso comigo. Aí ele falou assim, se você precisar de alguma coisa, você me fala, que eu falo com eles pra te ajudar, porque os meus pais conhecem tudo de Nova Venécia, moram lá há muito tempo. Falei assim, eu tô precisando de uma ajuda. Ele, o que você precisa? Eu falei, de uma casa. Aí ele, eu vou falar com a minha mãe. E aí, eu pedi a essa senhora pra ver uma casa pra mim. Eu falei, olha, eu não tenho condições de pagar caro. Eu preciso de um valor bem baixo de aluguel, só pra eu ficar 3 vezes na semana, porque eu preciso terminar os meus estágios. E ela falou, não, tudo bem. E ela começou a procurar uma casa, Dona Miriam. E ela, falei assim, olha, eu vou voltar pra faculdade, tal data, falei a data. Eu vou um dia antes, num domingo,
e você me mostra então onde é a casa. Ela viu a casa, entrou em contato comigo, falou que tinha visto. E aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, ela falou assim, eu vou te levar pra você conhecer a casa. Eu ainda tava fazendo a minha mudança da minha casa anterior. E ela foi e... Vamos, eu vou levar você pra olhar a casa. E fui, olhei a casa com ela. Mas era um valor que eu não podia pagar. Eu não tinha condições de pagar. E eu fui, ela me levou até a casa dela, a gente sentou, começamos a conversar. E ela foi e falou assim, Monique, vamos ver. Eu vou continuar procurando. Eu falei, tá bom. E a gente começou a conversar. E quando a gente terminou a conversa, ela virou pra mim e falou assim, Monique, eu tenho um quarto vazio aqui na minha casa. Só mora eu e meu esposo. O Thiago, que era meu amigo, não mora aqui. Meu outro filho também não mora. Eu tenho um quarto vazio. Você quer morar aqui comigo? Eu te cobro um valor bem baratinho de aluguel. Eu falei assim, nossa, claro que eu quero, claro que eu aceito. E continuamos conversando mais um pouco. Ela, então ficamos assim, você, quando começar a faculdade novamente, você vem e fica aqui em casa. Eu alugo o quarto da minha casa pra você. Eu falei, não, ótimo. Aí ela me mostrou a casa, me mostrou o quarto. E quando ela falou assim, vou te levar pra rodoviária, porque eu ia voltar pra minha casa ainda naquele dia. Aí quando ela tava me levando pra rodoviária, ela virou pra mim e falou assim, Monique, quer saber de uma coisa? Não precisa me pagar nada, não. Você pode ficar aqui na minha casa, você é amiga do meu filho e pode ficar aqui. Gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz. E agradeci tanto a Deus aquele dia, tanto, porque eu sabia que era uma providência de Deus na minha vida. Eu sabia que era Deus, sabe, me dando uma resposta naquele momento. Porque eu sou de uma família de pastores e nós sempre abrigamos as pessoas. Muitas pessoas já moraram conosco, algumas já passaram pela nossa casa, sabe? E isso é algo que nós fazemos, nós abrigamos as pessoas, nós servimos as pessoas. Então, parecia, sabe, uma colheita das coisas que os meus pais tinham plantado, que eu tinha plantado. Eu me lembro que todas as vezes que as pessoas iam para minha casa, eu sempre cedia a minha cama, o meu quarto e a minha cama para elas ficarem, para eles dormirem. E nós tivemos pessoas que moraram com a gente, que dormiam comigo no meu quarto. Então, eu acreditava muito que era uma colheita, sabe? E eu fiquei tão feliz que aquele momento ruim, aquela expulsão, me levou para um lugar bom. Porque a dona Miriam me tratava como uma filha, sabe? Ela me tratava como alguém da família dela. E ela se tornou alguém da minha família. E eu tenho uma imensa gratidão por ela e pelo marido dela. Imensa. Porque eles me receberam de braços abertos, sabe? Me esperavam para tomar café, me esperavam para almoçar, procuravam saber que dia eu ia chegar. Se eles não estivessem em casa, me deixava a chave para ficar na casa deles. Então, eu construí uma história muito linda com eles, sabe? E eu fui muito grata pelo tempo que eu morei lá, que eu vivi, sabe, com eles. E, enfim, depois de toda essa novela, eu consegui me formar. Mas, perto da minha formatura, a minha família, né, algumas pessoas da minha família viriam pra minha formatura, inclusive meu avô, que era alguém que eu amava, assim, muito. E quando faltava em 5 dias pra eu me formar, assim, o meu avô, ele adoeceu, ele passou mal e foi levado pro hospital e a gente ficou mantendo contato. E ele não resistiu e faleceu, assim, de um dia pro outro. E aquilo foi um choque muito grande pra mim, porque eu esperava tanto que ele viesse, assim, de todas as pessoas, ele era uma das pessoas que eu queria muito que viesse. Porque ele me incentivou muito a estudar, me ajudou muito. Então, ele era alguém que eu queria muito. E a perca dele naquele momento, pra mim, foi uma coisa muito difícil. Sabe? Muito difícil mesmo. Mas, assim, passou aqueles 5 dias, né? Com certeza eu ainda tava sofrendo. Mas eu tinha que ir pra colação de grau. E quando eu fui pra formatura,
eu me lembro que a Gisele, a menina do começo da história, a enfermeira que me inspirou, conseguiu um emprego na cidade vizinha da cidade onde eu estava morando, onde eu moro até atualmente. Ela passou no concurso e ela veio novamente para minha casa. E eu achei tão lindo assim, porque ela participou de um momento inicial e ela também conseguiu participar ali do meu momento final, enfim, da bendita formatura. E no final daquilo tudo, assim, quando eu estava perto de me formar, assim, faltando um mês para me formar, uma ex-professora minha entrou em contato comigo. Ela tinha virado coordenadora de um curso de enfermagem e ela falou que tinha surgido uma vaga para trabalhar num laboratório da faculdade onde ela estava coordenando e que ela havia lembrado de mim. E já tinha muito tempo que ela não me dava aula. E ela me mandou uma mensagem e me perguntou se eu tinha interesse. Eu falei, claro que eu tenho, né? Recém-formada, estava me formando ali naquele momento, como que eu não ia aceitar um primeiro emprego, mesmo que fosse num laboratório? E ela falou assim, então tá ótimo, quando passar as férias de janeiro, você entra em contato comigo novamente e a gente vai marcar e tudo mais. E assim eu fiz. Passou, eu me formei, passou o período de janeiro, de férias, e entramos em fevereiro e eu entrei em contato com ela novamente. E aí eu consegui esse emprego. E, gente, o meu primeiro emprego foi como professora universitária. E foi uma conquista muito grande pra mim. Sabe, assim, uma vitória muito grande, pessoalmente falando. Foi algo que me deixou muito orgulhosa e muito feliz. E eu comecei a dar aula. E dá um medo. Primeiro emprego dá muito medo. Mas enfim, depois disso tudo, eu comecei a trabalhar e aí a saúde da criança entrou na minha vida. Porque eu tive que começar a dar aula de saúde da criança, que não era uma disciplina que eu me identificava muito no início, mas eu sempre amei criança, sempre. E eu tinha muita facilidade de trabalhar com a saúde da mulher também. Eu já gostava muito daquilo. E como eu gostava muito da saúde da mulher também, veio esse desafio de trabalhar com a saúde da criança. E a saúde da criança foi um divisor de águas na minha vida. Ele me abriu muitas portas. Eu comecei a trabalhar em maternidade, porque eu era professora de estágio. Então eu comecei a trabalhar em unidade básica de saúde, creche, escola de ensino fundamental, pediatrias. E a partir daí eu fui buscando, eu fui aprendendo, me apaixonando. E me apaixonei por esse mundo. E parecia assim que eu tinha amado a criança desde sempre, desde a graduação. Mas depois que eu comecei a trabalhar, o meu mundo, sabe, eu me descobri nessa área. E eu me lembro que no início eu tinha muita dificuldade, muito medo. Tinha muito medo de cometer erros, sabe? Eu sempre levei a minha profissão de forma muito responsável. Eu sempre tive muita responsabilidade em saber que eu estava lidando com a vida de alguém. E que, se tratando de criança, eu estava lidando com o filho de alguém. Então, eu tinha essa responsabilidade em mim e eu tentava passar isso para os meus alunos também. Que a gente deveria cuidar deles como se fossem nossos. Mas eles não eram nossos, eles tinham uma mãe, eles tinham um pai, uma família. E eu comecei a construir a minha vida profissional dentro desse mundo. E aí eu conheci muitas pessoas maravilhosas, sabe, que me ajudaram. E o meu leque se expandiu no mundo materno-infantil quando eu fui pra maternidade. Lá eu descobri que aquilo ali era o que eu queria pra minha vida. E fiquei alguns anos com os meus alunos, dando estágio lá dentro desse hospital. Construí uma história muito linda no Hospital Maternidade aqui de São Mateus. E tenho uma história com eles até hoje. Até hoje, assim, é incrível a ligação, a conexão que a gente tem. E a partir daí eu descobri que era aquilo que eu queria pra minha vida. E por quê? Porque eu tinha muitas mães desinformadas. Muitas. Eu lidava com muita mãe sem informação. Eu lidava com muita mãe que não sabia o que fazer. Eu lidava com muita mãe, eu já lidei com muitas mães que chegavam no hospital para ganhar bebê e elas não tinham uma roupa de bebê. Elas não tinham nada. E aquilo movimentou muito meu coração, sabe? Aquilo mexeu muito comigo.
eu sempre vim de uma família que servia muitas pessoas, eu já falei isso. E eu comecei a perceber o quanto que ajudar as pessoas era importante pra mim. O quanto que fazer a diferença na vida das pessoas era importante pra mim. Então, fosse lá na puericultura, na consulta, ou aqui na maternidade, segurando na mão dela, ou no momento do parto. Eu me lembro que algumas coisas foram decisivas pra minha vida e profissionalmente, e eu me lembro que teve um parto que foi muito decisivo pra mim. Era um dia, o hospital estava lotado. Eu sempre ficava de apoio na sala parto com os meus alunos, deixava eles estagiando, mas eu sempre estava dentro da sala parto, da sala de parto, porque são os lugares onde as emergências acontecem. Então, se tivesse alguma intercorrência, eu sempre estava por ali. E eu já tinha criado uma conexão muito grande com a equipe. E eu me lembro que um desses dias de estágio com os meus alunos, o hospital estava muito cheio. Todo mundo resolveu ganhar neném naquele dia. A gente estava tendo uma emergência obstétrica, todas as salas de parto estavam cheias. Então a enfermeira do setor estava ocupada com o outro parto. Eu estava em outra sala de parto com um aluno dando auxílio. E eu me lembro que a gente entrou num parto que... Eu entrei com um aluno meu e aquela mãe tinha uma história muito tocante. O dia do nascimento daquele bebê tinha sido o dia do nascimento do bebê que ela tinha tido há 1 ano antes. Que ela tinha tido um bebê e ela tinha perdido o filho dela. O filho dela nasceu, viveu alguns dias e faleceu. E ela engravidou na sequência e ela estava ali 1 ano depois para ter um bebê. E era um menino, como era o filho dela anterior. E eu me lembro que quem estava acompanhando ela no dia não era o marido dela. Ela era casada, mas quem estava acompanhando ela durante o trabalho de parto era o pai dela. E ele ficou ali o tempo inteiro. E nesse corre-corre, eu estava lá e fui auxiliar no parto, né, no momento do nascimento, porque no parto normal, a gente não faz o parto, a gente auxilia o parto. Quem faz o parto é a mulher, ela que é o papel principal do parto. E eu estava ali auxiliando ela no momento do parto, eu e mais uma aluna, e estamos lá quando o neném dela nasceu. Ela olhou pro relógio, era 4h25 da tarde. E ele nasceu exatamente na mesma hora que o filho dela, que havia falecido, tinha nascido no parto anterior. 4h25 da tarde. A gente tem muitas histórias, né? Mas essa foi a que mais me marcou. E eu sabia que aquilo era o que eu queria pra vida. E eu comecei a buscar, fiz cursos, estudei e continuei atendendo, continuei auxiliando. Fiz o meu curso de consultoria em amamentação, porque eu via a demanda e a necessidade das mulheres, a dificuldade que elas tinham na hora da amamentação. E eu continuei buscando e buscando e buscando. E foi assim que eu entrei nesse mundo, buscando melhorar a vida das pessoas. E por que eu vim pra cá buscando um outro ramo? Ah, Monique, você tá aqui no YouTube falando disso. Gente, eu acho que a internet é um instrumento que pode alcançar muitas pessoas. Muitas. Talvez você esteja aí, você esteja se identificando com a minha história. Talvez você seja mãe e você precisou de passar por isso. Eu encontro muitas mães que falam assim: nossa, se eu tivesse te conhecido antes, tanta coisa teria sido diferente. Nossa, se eu soubesse disso antes, eu teria feito tudo diferente. Nossa, se eu tivesse feito não sei o que. Sabe, todas elas tinham uma mesma opinião em relação àquilo. E eu falei: gente, eu posso ajudar mais pessoas, eu posso ajudar mais mulheres, eu posso ajudar outras mães, sabe? Então, todo mundo que me manda mensagem, que me pergunta, às vezes eu nem tô lá atendendo na casa dela, mas se eu souber o que responder, eu respondo, eu falo, eu ensino, porque eu descobri que ensinar era um dos meus dons e que ajudar era uma das minhas vontades. E eu descobri que eu tinha uma missão. Eu acho que a nossa vida passa a ter sentido quando você descobre que você tem uma missão de vida. E a minha missão de vida é alcançar pessoas. É tocar e mudar a vida das pessoas de alguma forma. E aí, não tem dinheiro que pague isso. Não tem salário que pague isso. Sabe? E eu digo isso porque há pouco tempo atrás eu fui mandada embora do emprego que eu mais amava. Eu amava, gente.
E eu sofri muito com essa demissão. Foi um momento, foi uma necessidade, mas eu sofri muito. Sofri por muitas coisas, mas eu descobri que aquilo ali não era um fim. Era um começo. Pra mim, era um começo. E eu pensei que eu pudesse, eu vou procurar outros lugares, arrumei outro emprego, fui trabalhar numa área completamente diferente dessa área e não me identifiquei. Falei, não é isso. Eu tenho uma missão. Eu descobri que o cuidado materno-infantil é minha missão de vida. Tocar na vida das mulheres, na vida das crianças, através dessas mulheres, era a minha missão de vida. E foi assim que eu cheguei aqui. Então, não, eu não tenho filhos que são meus, mas sim, eu sei o que fazer. Sim, eu sei como ajudar. E sim, eu sei quantas mães eu já ajudei. Ouvir delas de, nossa, como você me ajudou. Nossa, como isso foi bom pra mim. Gente, isso não tem preço. E nós estamos carentes de profissionais que vejam a profissão como uma missão e não só como um ganha-pão. Não vou dizer que a gente não trabalha por necessidade, a gente trabalha por necessidade sim, gente. Só o desejo não enche a barriga, não bota comida na mesa. Mas antes da necessidade, antes do dinheiro, existe uma meta. E isso me impulsiona. A minha missão me impulsiona a ser melhor, a aprender mais, a estudar mais, a buscar mais, a ir mais atrás, a falar com mais pessoas que eu puder. E é por isso que hoje eu tô aqui. Não foi fácil. Não foi fácil, foi muito difícil. Tiveram muitas outras dificuldades, mas não existe vitória sem luta, já falo o ditado. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu já passei. Eu não seria a Monique que eu sou hoje. Eu me lembro que uma vez eu disse no Instagram que você é muito mais que uma profissão. Eu sou muito mais, eu sou enfermeira e eu amo ser enfermeira, gente. Eu amo fazer o que eu faço, mas eu não sou só isso. Você não é só isso. Ninguém é só uma coisa. Você é muito mais do que as suas dificuldades, do que as suas crises. Então, se existe uma coisa que queima dentro de você, vai atrás, porque esse é o caminho. Eu ousei abrir mão de tudo para ir atrás do meu caminho. Eu tenho muito apoio, eu sou muito abençoada, porque eu tenho um irmão incrível, eu tenho uma mãe incrível, eu tenho um pai incrível, eu tenho uma família incrível, eu tenho amigos incríveis, eu tenho uma igreja incrível, eu tenho pessoas que me ajudam muito, sabe? Mas tem coisas que é só a gente que passa. Tem coisas que é só você, então não vai ter pra onde fugir. Mas foi uma longa caminhada até eu chegar aqui. Mas eu sei que eu não vou parar. E é isso. E essa é uma parte da Monique por detrás da enfermeira. E jamais esqueça, você é muito além daquilo que as pessoas imaginam. Você não é só o que você faz. Existe uma essência dentro de você. Eu aprendi que melhor do que fazer é ser. Eu descobri quem eu era para fazer as coisas que eu faço. Então, se você descobrir sua verdadeira essência, você pode ser qualquer coisa.